Com quem que você se compara? Nós temos a tendência sempre de nos compararmos uns com os outros. Você se compara com quem? Você se acha que se parece com quem? Às vezes nós temos uma projeção de comparação com uma pessoa muito importante. Outras vezes nós nos comparamos com os mais fracos. Mas é uma tendência humana de ficar se comparando com os outros. Mas realmente a comparação que interessa é com Cristo. Quando nós comparamos nós mesmos com a pessoa de Cristo. E é isso que nós queremos conversar um pouquinho hoje, sobre nós nos comparamos com Cristo. Às vezes começamos a olhar ao redor da gente para verificar, nos confrontarmos com os outros ao nosso redor. Ficamos procurando pessoas, ou às vezes procurando até defeitos nas pessoas. Tem uma teoria psicológica que diz que na raiz dos fofoqueiros, da mente fofoqueira, está a ideia de procurar defeito nos outros e comentar o defeito dos outros para esconder o próprio. Porque quando eu comento, eu vejo o defeito de uma pessoa, é como se eu estivesse dizendo, olha, eu não sou tão ruim. Você viu aquele lá, como é que ele é? Você está vendo aquele outro, como é que ele se comporta? Então eu não sou tão ruim. Temos essa tendência de nos compararmos com os outros. E quando nos comparamos com os outros, saímos vencedores. Como um cachorro grande se compara com um pequenininho, ele acha que ele é o rei da criação. Muitas vezes nós nos comparamos com aqueles que são piores do que nós, ou achamos que são piores do que nós, para nos elevarmos, ou para justificar a nossa insuficiência, os nossos erros, as nossas falhas. Todos somos falhos, todos erramos. Há mais prazer quando nos comparamos com os outros do que quando nos comparamos com Cristo. Porque quando eu me comparo com Cristo, eu vejo quanto que eu preciso crescer ainda, quanto que eu preciso evoluir. Quando eu me comparo com Cristo, eu vejo como é que eu sou tão pequeno, tão ínfimo, tão mesquinho, mínimo, como personalidade, diante da grande personalidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa comparação que fazemos com os outros, nós podemos sobressair. Podemos ser igual ou até ultrapassar. Quando me comparo com aquele que tem muitos problemas, eu sou ótimo. Se a minha esposa começar a brigar comigo por causa de algum comportamento inadequado que eu tenho no lar, eu posso dizer para ela, olha o vizinho aí que bate na mulher todo dia. Eu não sou tão ruim assim. Então eu vou me desculpando, vou me tornando grandão às custas do erro e da insignificância dos outros. Mas isso não é bom. Esse conceito é errado. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, pois não ousamos comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimento. Olha a clareza com que Paulo fala, que nós usamos as pessoas para nos medirmos. Nós, às vezes, medimos nós mesmos ou usando os outros. E isso não é bom. Não deveríamos ousar a fazer isso. Nós precisamos de uma boa medida para nos comparar. Nós precisamos de uma medida que sirva de exemplo, realmente, que tenha valor. E essa medida é Cristo. Cristo tem a estatura adequada. Qualquer pessoa pode se comparar com Ele e aí vai ver a necessidade de crescer, de se evoluir. Cristo é perfeito. Cristo é imutável. Ele é um padrão de comportamento. Ele é um padrão de pessoa. Em Hebreus diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje
e eternamente. E ainda em Efésios, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que deveríamos buscar, crescimento, aperfeiçoamento do nosso caráter, até que cheguemos na mesma estatura de Cristo, no mesmo nível dele. Então, eu não posso me comparar com as pessoas na igreja. Eu já vi muita gente que abandonou a igreja porque ficou apontando e observando defeito e erro nos irmãos. Eu deveria sair de dentro de mim mesmo. Se eu começar a procurar defeito nas pessoas, eu deveria sair de dentro de mim mesmo, deixar meu corpo na cama e meu espírito sumir. Não é justo fazer isso. Cada um deve olhar para si mesmo, para se medir com Cristo e crescer com Ele. Não importa se você está mais certo que o outro, não importa. A questão é a seguinte: você alcança a medida de Cristo? Você é igual a Cristo? Você se parece com Ele? Nós nos elevamos com Cristo. Com Cristo nós nos tornamos maiores, melhores, mais perfeitos. Nos aproximamos da perfeição quando nos comparamos e desejamos ser igual a Jesus Cristo. Seguindo Cristo, nós nos elevamos. Olha o que diz esta passagem. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus viveu neste mundo, teve um período de ministério, e ele tem muita coisa registrada sobre a pessoa dele nas Escrituras, e tudo isso que ele fez, segundo esta passagem, serve de exemplo para nós seguirmos seus passos, para nós imitarmos a Jesus. O que significa seguir os passos de Jesus? O que significa? Significa que devemos descobrir como que ele viveu, como que ele se comportava, e assim viver também, e assim nos comportarmos também. Significa olhar como é que era esse nosso Senhor, nós chamamos de nosso Senhor, e fazer com que ele seja nosso modelo, nosso exemplo. É isso que queremos. Como é que podemos fazer isso? Como é que nós podemos ser iguais a Cristo? Como? Primeiro, pensando como Cristo pensou, tendo os mesmos pensamentos, procurando ter os mesmos pensamentos que ele tinha. O modo de vida de uma pessoa é determinada pela sua maneira de pensar. Nós pensamos e agimos. Olha o que diz este texto: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Nós somos aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Então nós deveríamos procurar ver como é o pensamento de Cristo e pensar igual a ele. Nós somos aquilo que pensamos o dia inteiro, e as atitudes que nós temos, por conta do nosso pensamento, determinam as altitudes que nós estamos. Lembra, nós nos elevamos com Cristo, chegamos a ter uma altura de Cristo, uma altitude de Cristo, mas o nosso comportamento é que demonstra a nossa altitude. A nossa atitude demonstra a nossa altitude. Ninguém se eleva mais alto do que os seus pensamentos. Por isso, pense em Cristo, pense como ele era, procure pensar como ele pensava, procure seguir os passos dele, que diz a passagem que o apóstolo Pedro escreveu. Nós precisamos pensar como Cristo. E lembra-se que diz as Escrituras: meus pensamentos não são os vossos. Os pensamentos de Deus são diferentes do nosso. Por isso precisamos conhecer cada vez mais as Escrituras para poder ter um pensamento adequado, igual ao das Escrituras. Como modificar os nossos pensamentos? Será que é
fácil fazer isso? Não é fácil. Mas Jesus disse: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Nós temos que ter uma ligação espiritual com Deus, com Jesus tão grande, e um estudo da Bíblia contínuo, para que essas leis fiquem impressas no nosso coração. Ele diz: no teu coração eu escreverei as minhas leis. Esse é o propósito da Bíblia, é fazer com que as leis de Deus fiquem gravadas na nossa vida. Leia a sua Bíblia, estude sua Bíblia diariamente, alimente-se com as palavras das Escrituras. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está vendo? Outra vez, temos que seguir o modelo, seguir o exemplo do homem perfeito. Como fazer isso? Como é que nós podemos? Outra vez, gravando em nossos corações a lei de Deus. Quanto mais você se familiarizar com as Escrituras, mais essas palavras vão ficar gravadas nos seus pensamentos, no seu coração, e você vai se tornar na medida da estatura de Cristo. Você pode se comparar com Cristo. Outra coisa que nos ajuda a sermos como Cristo é amando como Cristo amou. Nós temos que ter o mesmo tipo de amor que Cristo tinha. Ele mesmo disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Esta é a marca do discipulado. Uma outra ocasião Jesus diz: vocês serão meus conhecidos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Ele disse que o crachá de discípulo, a marca de discípulo dele, é o amor uns pelos outros. Amar não quer dizer ficar me comparando com o defeito dos outros. Quer dizer eu desejar o bem do outro. Isso é que é amar. E ele diz assim, lá onde está sublinhado: um novo mandamento vos dou. Ora, por que novo? Por que novo mandamento? Quando Jesus esteve na terra, passaram-se quase 5.000 anos, desde o tempo de Moisés, e sempre vem sendo falado em amor. Os 10 mandamentos lá do princípio têm o amor. O Velho Testamento todinho vem falando de amor, amar, amar, amar. Então, por que Jesus chega agora, nessa altura do ministério dele, e ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros? Isso já era um mandamento antigo. Por que é novo? Porque é novo em profundidade. É novo porque é diferente daqueles lá. Ele diz: assim como eu vos tenho amado. Ele deu um modelo de amor. Ele deu um exemplo. Por isso que é novo. Ele falou: olha, ame como eu amo você. Ama o teu próximo como eu te amo. E ele deu a própria vida como prova desse amor. Ele morreu crucificado, um inocente, morreu como se fosse um bandido, um assassino, lá naquela cruz, que era um instrumento de punição que os romanos tinham. Ele morreu por nós, como prova de amor. Então, se queremos ser iguais a Cristo, nós temos que amar como Ele amou. E esse amor de Cristo não era aquele amor de boca, sabe? Aquele amor que às vezes as pessoas falam. Eu já vi isso, né? Já vi às vezes um esposo ou uma esposa falar assim para o marido: eu te amo. Mas daqui a pouco estão se debatendo. Fala um amor de boca. Jesus fala de um outro tipo de amor. Esse tipo como deve ser o nosso. Não de palavras, nem de língua, mas por atos e em verdade. É um amor que pratica. É um amor que faz, que se dá
pelos outros, como Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o quê? Deu o seu próprio filho, aquilo que tinha mais valor. E quem ama, dá. Quem ama, faz não de boca apenas, mas por atos, por comportamentos, por atitudes. Cristo não tinha ressentimento, amargura ou vingança. Nós não vemos isso na pessoa de Cristo. Hoje em dia as pessoas vivem amarguradas, vivem entristecidas, vivem ressentidas por ofensas que receberam, por desentendimentos, por incompreensões. As pessoas vivem amarguradas, entristecidas e até adoecem por conta disso. Mas Jesus não tinha isso. Ele, quando foi injuriado, ele não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Se você é injuriado, se alguém está te desprezando, entrega nas mãos de Deus. Não fique guardando essa tristeza, esse ressentimento. Cristo não fazia isso. Cristo entregava tudo nas mãos de Deus. Nós somos assim também? Fazemos isso? Como é o nosso amor quando comparado com o amor de Cristo? Outra maneira de atingirmos uma estatura, um tamanho da pessoa de Cristo é perdoando, como Cristo perdoou. Quanto à questão do perdão, Cristo de novo serve de medida, de padrão, de comparação. Porque essa tendência que temos de nos compararmos aos outros, quando nos comparamos com Cristo, nós vemos que Ele perdoava. É isso. Nós somos assim? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sabe quando que Cristo falou essas palavras? Depois dele ensinar como que os discípulos deveriam orar. Lembra daquele que ele dizia, orai assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E no fim ele fala assim, perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E ele termina com estas palavras aqui, assim como o Senhor perdoou, vos perdoou, fazei vós também. Como é que eu posso receber o perdão de Deus se eu não perdoo o meu irmão? Se eu não perdoo as ofensas? Se eu guardo ressentimento, se eu guardo mágoa. Jesus incluiu este comentário no seu modelo de oração. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Outra situação que nós podemos lembrar, como tendo Jesus como nosso exemplo, é quando ele estava na cruz, dependurado naquela cruz cruel, sofrendo, e os inimigos fazendo gozação com ele. E o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é a atitude que temos que ter quando nós queremos nos comparar com os outros. Você faz isso? E outra atitude de Cristo que nos ajuda a crescer é Cristo tinha capacidade de suportar, suportando como Cristo suportou. Escute estas palavras de Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olha, considera, está dizendo, considera aquele que suportou todo o sofrimento dos pecadores contra ele mesmo. E ele está dizendo, faça isso, porque assim vocês não vão desfalecer, vocês não vão cansar a alma.
O que nós devemos suportar? Quando pede que suportemos, o que nós devemos suportar? Olha o que Paulo fala em Timóteo. Suporta comigo os trabalhos, como bom soldado de Jesus Cristo. O trabalho, para algumas pessoas é difícil suportar o trabalho. É difícil trabalhar, é muito difícil. Temos que levantar cedo todo dia. Às vezes pegar a condução apertada, às vezes doentes. E aí temos que enfrentar o trabalho. Suporta como bom soldado de Cristo. Suportar as aflições. Você, porém, Paulo diz em Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério, aguenta o tranco. É como se ele estivesse dizendo, aguenta o tranco, é difícil, é pesado, mas aguenta, faz o teu trabalho de maneira digna, seja forte. Devemos suportar também as tristezas, porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Às vezes nós estamos entristecidos porque estamos sendo injustiçados. E a Bíblia diz, suporta, porque isto é agradável a Deus. Devemos suportar também a disciplina. Algumas vezes somos disciplinados pelo Senhor, e é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Às vezes nós somos disciplinados por Deus e dói, mas é fruto de amor. Muitas vezes um pai, ele põe um filho de castigo, ele priva o filho de algum desejo, ele faz a disciplina com o filho, não é porque ele odeia o filho, é porque ele ama o filho, ele quer ajudar, ele quer orientar o seu filho. Isso que Deus faz conosco. E quando somos disciplinados por Deus, vamos suportar, como Cristo suportou. Precisamos suportar também a provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Então a provação nós somos provados diariamente, temos muitas atribulações. Fica firme, não esmorece, porque se você ficar firme, você vai ser aprovado. E quem é aprovado vai receber a coroa da vida. O apóstolo Paulo ainda nos encoraja dizendo, por isso tudo suporto, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação. Tinha um objetivo de Paulo, em suportar tudo, que ele fala, suportei tudo, por amor da própria igreja, por amor aos irmãos. Não somente por uma submissão a Deus, mas por amor ao próprio irmão. Tentar ajudar e salvar os irmãos. E finalmente, o último ponto que nos leva a ser imitadores de Cristo, a termos a estatura de Cristo com quem podemos nos comparar, é obedecendo, como Cristo obedeceu. Jesus insistiu, embora sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você viu? Jesus obedeceu até por meio do sofrimento. E ele veio a ser aperfeiçoado e assim ele é autor da salvação de quem? Daqueles que obedecem. Salvação não é para todos, é só para quem obedece. Obediência é alguma coisa que deve ser aprendido. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus, obedecer às leis de Deus. Diz aquele texto que Cristo aprendeu pelo sofrimento.
Muitos de nós aprendemos através do sofrimento a obedecer mais a Deus. Algumas pessoas só se aproximam de Deus pela dor. Já ouviu falar aquele ditado? Se não é por amor, é pela dor. Eu espero que você obedeça a Deus por amor. Não precise sofrer, não precise padecer sofrimento para se aproximar dele. Cristo fez a vontade de Deus como se fosse seu alimento. Obedecer a Deus para ele era como comer. Sabe quando nós estamos fracos, com fome, desejamos comer? Desejamos comer. Nós temos fome e sede de comida e de alimento. Jesus tinha fome e sede da vontade de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus viveu para isso, para fazer a vontade de Deus, e ele obedeceu. E nós temos que, para sermos iguais a ele, fazer isso. Nós temos que nos comparar com ele. Com quem que nós nos comparamos? Com quem você se compara? Temos que nos comparar com Jesus. Comparar com Cristo. Nós temos o exemplo dele. Nós temos, através das Escrituras, esse ensinamento. Precisamos pensar como ele pensou. Precisamos amar como ele amou. Precisamos perdoar como ele perdoou. Suportar como ele suportou. E obedecer como ele obedeceu. Você quer ser igual àquela pessoa ao seu redor que você se compara? Ou você quer ser igual a Cristo? Nós queremos, todos nós queremos ser igual a Ele, ter a mesma estatura, a mesma perfeição que Ele tinha. Eu espero que todos aqui tenham essa mesma intenção. Por isso, entregue-se a Ele, entregue-se a Cristo. Põe a sua vida nas mãos dele, aceite o Evangelho. Nós nos reunimos sempre, e quando nós viemos à frente para falar do Evangelho, nós sempre convidamos você para aceitar Cristo na sua vida, se entregar, seguir esse caminho, pertencer ao reino dele, que é a igreja. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso crendo, acreditando nele. Que eu acho que você já fez, acho que você acredita nele. Se você está aqui, você já tem uma razão. E não apenas crendo, mas arrependendo, que significa mudando a vida, e sendo batizado para se unir com ele pelo batismo. Faça isso. Pense nisso. Faça uma reflexão sobre isso. Se você deseja isso, você pode vir à frente hoje. Nós te ajudaremos. Você pode falar com algum dos irmãos na igreja que você tem o desejo de seguir a Cristo. Qualquer irmão aqui está pronto para te ajudar nesse aspecto. Que Deus nos guie nesse caminho em direção ao modelo perfeito para nos compararmos.